Você já parou pra pensar por que existem lendários? Quais são as funções dos lendários e por que é um de cada? Nesse react a gente vai entender porque esse cara fez um vídeo falando sobre o motivo de cada um dos lendários que nós temos em todas as gerações de Pokémon. Então se você gosta desse tipo de react, se inscreve aqui no canal, compartilha, me fala aí nos comentários qual que você preferiu e qual é a melhor utilidade de um lendário e bora pro vídeo! Eu sou o Matheus, pra você que não me conhece, e você tá no Teus Games. Primeira Articuno geração. possui asas que dizem ser feitas de gelo. No filme 2, é dito que o seu gelo formou o berço do oceano ao lado do fogo de Moltres. Quando ele bate as asas, consegue esfriar a umidade do ar ao seu redor, fazendo a neve cair. Uma das histórias que o tornou uma lenda conta que ele aparece diante de viajantes perdidos em regiões geladas. Vemos isso sendo representado no episódio 189 do anime. Ok. Zapdos é dito ser Então ele foi criado pra ser... Pra ajudar... Os três Pokémon lendários, né? As três aves lendárias basicamente são pra cuidar do tempo, né? Fogo e gelo. Um pra criar o gelo, derreter e virar o mar. E agora a gente vai ver sobre Zapdos. um pássaro divino que preside os céus, passando milênios entre nuvens escuras. Quando bate suas asas brilhantes, ele libera eletricidades tão poderosas que são capazes de causar tempestades. No filme 2, disse que ele também tem um papel importante nas correntes oceânicas, sendo responsável por torná-las catastroficamente instáveis. Eu espero que vocês entendam o contraste que eu fiz sobre ele ser importante por desregular os oceanos, até porque os lendários de cada geração meio que de certa forma é o oposto do outro, o que nos ensina sobre como funciona o equilíbrio da natureza. Viu? Falei? Zapdos, modos Articunos são pra parte mais céu e oceano. Tanto que o Lugia fica dentro do mar, né? Ele fala sobre os dois. Isso é muito interessante. Moltres. É capaz de criar chamas que nunca se apagam. No filme 2 descobrimos que seu fogo se combinou com o gelo de Articuno, criando o elemento que se tornaria o mais abundante do planeta. A lenda diz que ele é o responsável por dar início à estação da primavera, e já ouvi histórias de Moltres usando suas asas para ajudar viajantes perdidos nas montanhas. Junto com os outros dois, Moltres também exerce uma forte influência no clima das Ilhas Laranja, e se caso alguém ver mais de um deles juntos no mesmo lugar, isso não é sorte. Pelo contrário, isso pode significar um desequilíbrio. Pra quem assistiu o filme, né? Os pássaros lendários são importantes controladores de clima e atmosfera das regiões em que eles habitam. Aí acertei, falei que eles eram... que eles cuidavam do ambiente. Não só na região de Kanto, até porque já tivemos aparições deles em Sinnoh, Kalos, Laqua e claro, em Galar, nas suas formas regionais. Isso indica que pode existir mais de um espécime de cada lendário. Aí, ó, no começo do vídeo eu falei o porquê só tinha um deles, então o cara já desmistificou que pode ter que exista mais de um. Inclusive, existem formas diferentes, né? Ouvindo mais esse argumento. O Mewtwo é um exemplo perfeito de que nem todo Pokémon considerado lendário precisa ser necessariamente fundamental para o equilíbrio da natureza. Sim. Até porque ele foi criado artificialmente pelos humanos. Okay. Misturando o DNA de Mew com o conhecimento científico, Mewtwo ficou conhecido como um dos Pokémons mais poderosos que existem. Sim. E também dizem que ele tem o coração mais selvagem entre todos os Pokémon. Algumas de suas várias capacidades são telepatia, levitação, controle mental, apagamento de memória. Mewtwo é muito forte. Seu papel tem muito mais impacto em nós espectadores que ele ficou, do Pokémon. Que ele ficou parado. Quando conhecemos ele, começamos a refletir sobre a razão de nós existirmos. E o Mewtwo, ele foi pra ser meio humano e meio Pokémon, né? Então, por isso que eu acho que ele tem mais impacto na gente, tanto que os Pokémon, os ataques deles, né? Dele funciona bem. O Mewtwo também um pouquinho, mas aí o Mewtwo vem mais na influência de só Pokémon. Se você sentiu falta do Mew é porque ele é um mítico e não um lendário, então se quiser saber a diferença entre os dois, é só se inscrever e comentar pra eu saber que vocês querem. Não sabia dessa informação, nós vai comentar e se inscrever porque eu quero saber essa informação. Geração 2. Alguns anos depois descobrimos que Lugia é o comandante dos pássaros lendários. Lembra quando eu falei que não é um bom sinal quando se encontra mais de um pássaro Pokémon preferido é Lugia. Local? Acontece que eles são muito territorialistas, então Lugia é o único Pokémon capaz de reprimir essa
que é capaz de dividir ilhas em ilhas menores, mas graças a Arceus, ele é um Pokémon de bom coração. Muito Ele forte, tem né, noção do velho? seu Muito poder forte. destrutivo, então costuma se isolar nas profundezas do mar. E por causa disso, ele também ficou conhecido como o Viajante ou até Guardião dos Mares. Uma coisa interessante é que no anime não existe só um Lugia no mundo. Não existe Lá, só vemos um o filhote de Lugia, ele Lugia tem e um sua mãe, que filho. demonstra ser bem feroz quando precisa proteger sua cria. Ela tem E uma tudo filha, bem né? se Que você não legal. considerar isso canônico, mas nem os jogos dão uma resposta concreta sobre o assunto. E pra ser Então- sincero, eu até que prefiro assim, cara. A ideia de lendas e mitos só é Então, é legal, porque o que ele acabou de falar, o que a gente comentou, né? Não é que não exista. Deixa eu baixar um pouquinho. Não é que não exista. Não é porque ele é lendário que existe somente um. É porque não foi explicado e nem é oficial, dito oficialmente, que existem mais ou que se pode achar mais. Normalmente aparece um e fica. Mas pode ser que eles tenham filhotes, pode ser que. Até porque, como eles apareceram, como eles recriam, se o Lugia morrer, acabou, não tem mais esse. Né? Então isso é bem legal. Não é explicado oficialmente nem em jogos nem no anime. Mas não quer dizer que é porque ele é lendário que só existe um. E não é porque só existe um que é lendário também, né? A gente viu ali o Mil, pode ser que só exista um Mil e ele não é lendário, ele só é pseudo lendário. Bem legal isso aí. chamada assim porque não se tem uma clareza sobre sua origem, muito menos sobre sua diversidade. É que ele acabou e essa de que é falar. a graça da coisa toda. Bom, continuando com as bestas lendárias, Suicune, assim Suicune. como os outros dois, foi reencarnado de um Pokémon que morreu num incêndio na Torre do Sino da cidade de Aí. Ecrutique, há 150 anos atrás. E é Basicamente, triste, hein? o Suicune tem a função de purificar as águas. Ele consegue fazer isso apenas andando sobre elas. E em Pokémon Crystal, ele é considerado o filho mais próximo de seu criador, além de compartilhar um vínculo cooperativo com o Zunon. Já o seu irmão Raikou é capaz de criar e controlar nuvens de tempestade à vontade, além de também Sim. poder voar usando essas nuvens. Ele é bem desconfiado dos humanos, então só costuma aparecer em ambientes com raios Só e quando a trovões gente vai ou quando capturar outros ele. Pokémon do tipo elétrico estão em perigo. Aham. O mais incógnito dos três é o Entei, já que ele se originou quando seu criador o fez reencarnar em um ser parecido com esse, já eu vou explicar, e ao mesmo tempo há uma lenda que diz que Entei nasce sempre que um vulcão novo aparece. E eu não tô inventando nada, você mesmo pode pegar todas as Pokédex, tirando Aí, viu? Nasce sempre que um vulcão aparece. Ou seja, sempre tem um item novo. Não é apenas um, é um item novo. E ele é um lendário, então existem vários outros itens. E isso abriu a minha mente agora, gente. Eu jurava que era um só de cada. de nova, todas elas vão citar essa lenda. Entei é o possível responsável pela maioria dos vulcões no mundo E no filme Entei, em filme Entei, ele é um ser humano que virou, né, por causa dos humons. entrarem em erupção, já que sempre quando ele ruge, é certo que esse fenômeno aconteça. Acredita-se que ele seja o portador do verão, e na verdade, essa talvez não seja a mesma aparência de quando ele veio ao mundo. Não só ele, como conhecemos outros Pokémon paradoxos na nona geração, que se parecem Feios, muito com essas feios. bestas. Elas podem ser suas formas primordiais ou ser elas de fato, só que numa linha de tempo paralela. Legal. Ho-Oh é um dos Pokémons mais raros de se ver, mesmo se comparados com outros lendários. Reza a lenda que as poucas pessoas que o viram receberam a promessa de felicidade eterna. Nos tempos antigos, as torres da cidade eu nunca de peguei um Ecrutique e Ho-Oh, Golden gente. A Road gente tem já que ter um serviram de Ho-Oh. local de pouso para A gente ele. jogar Sua Soul comparação Silver. com uma fênix não é só por causa de sua aparência, mas Sim. também pela sua habilidade de ressuscitar os mortos. Pelo menos é o que diz na história, que Uhum. as bestas lendárias foram reencarnadas de Pokémon até então desconhecidos graças a Ho-Oh. E isso é interessante, porque agora então que foi sabemos que Ho-Oh além que de grandes fez. poderes, raridades Legal. e papéis importantes na natureza, um Pokémon também pode ser considerado lendário por causa de grandes feitos do passado e até por contos mitológicos que passam de pai Interessante, para filho, interessante. coisa que muita gente não entende e acaba desvalorizando certos lendários que vamos analisar mais pra frente. Entendi, E faz mais uma vez, sentido, antes que amigo. alguém reclame que eu não falei do Celebi, é porque ele também é um Celebi. mítico, eu não vou mais repetir isso, então Ele se é você sentir falta de alguém, é por mítico. causa disso. Ele não é lendário, Eu ele é decidi mítico. falar logo dos titãs lendários porque Eu eles preciso não têm ver esse tanta vídeo dele. relevância, pelo menos não nos tempos modernos. Eles são criações de Red Gigas e até o momento já foram avistados na região de Hoenn, Sinnoh e Galar. Eles Tem vários. costumavam a ser adorados pelos humanos, mas por algum motivo os povos antigos começaram a temer seus poderes. Sim. Novos estudos apontam que eles são feitos puramente de pedra, aço e gelo. Nem mesmo um coração ou um cérebro foi encontrado dentro deles. Isso dá a ideia de que Red Giga só criou esses
os golems para servirem a ele. Latias possuem funções que não foram completamente desvendadas, mas entende-se que são algo próximos a mensageiros. Eles são lendários? Guias, ou quem sabe Legal. representações de anjos. Mercúrio. Interprete como quiser. Eles conseguem não só compreender a falando, também conseguem se comunicar telepaticamente com eles. Apesar de não fazer muito contato com os humanos, eles sempre parecem estar os observando e tentando entendê-los. Eles Por são os isso, são Mercúrios. considerados muito inteligentes. E para não deixar passar, Latias e Latios foram os primeiros lendários a terem gêneros definidos. Agora, partindo que pro trio legal, mais são problemático, dois. Kyogre faz parte dos grupos mais primitivos do planeta. Ele que Os foi o mais grande antigos. responsável pela expansão dos oceanos, assim sendo considerado a personificação do próprio mar. Esse Pokémon é Ok. imensamente poderoso, tendo um controle ilimitado sobre a água e sendo capaz de criar verdadeiros dilúvios no mundo inteiro. Ok. Ele pode ser assustador e seu histórico faz ele super perigoso, mas normalmente ele é tranquilo e pacífico, pelo menos quando o rival não tá perto dele. O Groudon foi responsável por expandir os continentes. Por causa disso, ele vive entrando em Entendi. conflito com o Kyogre, e com certeza devem continuar assim por toda a eternidade. É porque um quer mais água, o outro quer mais terra, e eles estão em constante guerra. E quando eles estão em constante guerra, o mundo muda muito, né? A gente viu isso no Pokémon Emerald. Bem legal, é legal entender que eles fazem. Que, por exemplo, Kyogre fez a expansão dos mares, Grondo fez a expansão das terras, e aí agora tem o Lugia que é pra cuidar dos mares, entendeu? Então, tipo, tem vários lendários nas águas. O Suicune, ele purifica as águas que estão impuras. E eu quero saber sobre os míticos. Porque eles não são considerados lendários aqui. Eu quero saber, quero ver esse vídeo. E se você tá gostando, se inscreve no canal. Porque sabendo que vocês com like e inscrição, eu sei que vocês querem mais um vídeo, a continuação. Groudon tem um controle total do solo e consegue Aham. criar ondas de calores sufocantes por todo o globo. Assim como o Kyogre, ele também é um cara que só quer viver de boa, mas a função primitiva deles os impede de viver em harmonia. O único ok. capaz de interromper as incontáveis brigas desses dois foi Rayquaza. o Rayquaza. E esse eu vou ter que pedir pra você pegar uma pipoquinha, porque dá pra fazer um vídeo inteiro só explicando as coisas que esse cara fez e continua fazendo. Rayquaza tem um desejo forte e infinito de fazer feitos heróicos para o Eles mundo ficam no Pokémon. sol, Reza ele a fica no lenda de céu, que nos céus, né? Rayquaza entende as personalidades de Kyogre e Groudon, por Aham. isso consegue interromper suas batalhas intermináveis. Se Uhum. você já achou esses rivais fortes, imagina o nível que deve ter o cara que consegue parar esses dois. Sim. Dizem que Rayquaza viveu Legal. por centenas de milhões de anos na camada de ozônio, onde se alimenta de partículas de água e meteoritos, incluindo até as megapedras. Talvez esse seja um dos motivos dele ter sido o primeiro Pokémon registrado a alcançar a Mega Evolução e de poder Mega Evoluir por Caracas, conta as própria. Megas Ele também exerce forte Pedras. influência no clima. E o povo E draconídeo ele não precisa o de alguém. considerava o salvador Que da top. região que hoje conhecemos como Hoenn. Até quando ninguém está olhando, esse cara tá protegendo o mundo de fatores externos, como Uhum. impedir que meteoros caiam no planeta e até combater o Deoxys, que diversas vezes invade seu território. Na série principal, ele é a Uhum. peça-chave no desenvolvimento da história de Pokémon Horizons. Descobrimos que esse Rayquaza preto e misterioso é um dos Pokémons do antigo herói Lucius, e mesmo do jeito dele, o Rayquaza parece guiar a turminha com a intenção Ok. de encontrar seus velhos companheiros de equipe e junto com eles descobrir onde fica Alaqua, o local que o seu treinador queria encontrar a todo custo. Ok. Foi em Sinnoh que conhecemos o criador dos titãs lendários. Regigigas é um artesão Regigigas. extremamente habilidoso. Além dos que eu já apresentei, ele Uhum. também criou Regieleki e Regidrago, que são compostos por um aglomerado de energia elétrica e Uhum. energia de dragão cristalizada. Mesmo que o Legal. treinador capture eles, Regigigas ainda vai ser capaz de controlá-los. Esse Pokémon consegue trabalhar mesmo em condições Regigigas, extremas. De ele- acordo com a lenda de Sinnoh, Eu gosto muito desse Pokémon. Eu já joguei muitos Pokétibias que ele era muito forte, né? Esse Regigigas. Mas ele é muito, muito falado, né? Pelo menos, tipo, eu não lembro em qual jogo que a gente consegue pegar ele. Talvez no Pokémon Ruby e Safira, porque lá a gente tem uma gama enorme de portais pra pegar Pokémons. Eu acho que lá dá pra pegar. Mas em outros, assim, eu não lembro de ter tanta... depois de criar os golems, Exclusividade. Regigigas juntou massas de terra e as amarrou com cordas. Desse jeito, ele se tornou responsável por criar todos os atuais continentes do mundo Pokémon. Ah, e depois desse ele que fez. ele caiu num sono profundo. E vai por mim, você não vai querer acordar ele. Acredita-se que Heatran seja a personificação do núcleo do planeta. E cara,
É só Ele isso mesmo. fica no Se meio você da for pesquisar um pouco, as lendas até falam sobre seu grande poder, mas eu não quero perder o foco do vídeo. A dupla lunar é composta por um mito e uma lenda, e essa última se chama Cressélia. Devido à sua aparência, é dito que ela se assemelha a uma lua crescente e a mulher Faz o nome, que fez a Cressélia. Via Láctea. Cressélia é capaz de dissipar pesadelos, A e os Via poucos Láctea, que que conseguiram legal. tocar em suas penas disseram que tiveram sonhos felizes. Ela tem uma relação meio confusa com Darkrai, às vezes sendo representados como inimigos ou como amigos, tanto no anime quanto nos jogos. No Mas é Darkrai fácil é o deduzir contrário, que a né? Ele é existência do deles sono. são fundamentais na saúde do sono dos seres vivos. Apesar do título não ser tão grandioso, Darkrai, ele faz parte dos sonos. Ele não é ruim, né? Ou é, depende do filme, mas ele controla os sonos e a parte mais escura. os Guardiões do Lago são criações diretas de Arceus e cada um é visto como um deus. Yuxi mesmo é o deus do conhecimento. Foi ele que criou todo o conhecimento do universo Pokémon. Foi quando ele surgiu Olha, que os da hora. humanos passaram a adquirir inteligência para resolver problemas e melhorar sua qualidade de vida. Entretanto, Yuxi também é capaz de apagar as memórias de pessoas más. Já o Mesprit é o deus Legal, caraca, ele é muito forte. Esses três, eles são criações lendárias diretas de Arceus. emoção. As lendas dizem que quem toca nele terá suas emoções completamente drenadas. Nossa, eu não esperava isso. Mesprit, na verdade, era muito temido, pois punia aqueles que o desrespeitava. Foi Mesprit que ensinou aos humanos a capacidade de sentir tristeza, dor e alegria. E para completar que legal. trio, Azelf é o deus da força de vontade. Ele pode tanto controlar a vontade de uma pessoa ou até mesmo entrar no corpo dela. Segundo as lendas, Caracas. se Azelf for prejudicado, isso pode fazer com que os humanos percam toda a vontade dentro dele, tornando-os completamente imóveis por toda a eternidade. Talvez esse só tenha um 3, porque eles são muito específicos, eles cuidam da parte mais sentimental, da parte mais espiritual, né? Dos pokémons e dos seres humanos. Quando o trio está reunido, eles são capazes de acalmar o Dialga e o Palkia quando estão furiosos. Depois de Arceus, o trio da criação é com certeza os Pokémon mais importantes de toda a história. Dialga foi o criador do tempo, podendo controlá-lo e distorcê-lo ao seu bel prazer, acelerando, invertendo, parando e até viajando nele. Se ele quiser, ele pode destruir o universo inteiro sozinho. Se você consegue ter pelo menos a mínima noção do quão apelão é você poder controlar o tempo, dá pra imaginar que ele também consiga devolver qualquer pessoa ou coisa ao mundo. Podemos ter visto desse poder em Pokémon Jornada. Ele pode tirar de um, colocar no outro, como é? Em negócios paralelos, tempos paralelos, esqueci o nome. Viagens de um tempo paralelas. Você cria uma nova sempre que você viaja, né? Então ele pode fazer isso e trazer pessoas de outros universos. Lembrei a palavra. Ele não vive entre nós, mas em uma dimensão alternativa. Não se dá tão bem com o Palkia, mas eu tenho certeza de que ele sabe nenhum deles se dão bem, né? Nenhum dos trios se dão bem. O que pode acontecer se a discussão virar briga. O Palkia foi quem criou o espaço, podendo distorcê-lo e viajar para qualquer lugar do universo, bem como dimensões alternativas. Ah, tá. Então eu falei isso. O Dialga, ele controla o tempo, seja passado, presente ou futuro. Em qualquer lugar ele pode controlar, ele pode acelerar. Então se uma pessoa tá morrendo, ele pode voltar o tempo para que a pessoa volte a viver. E o Dialga é o espaço, então ele viaja em linhas do tempo paralelas. Além disso, ele é capaz de rasgar os seus alvos junto com o espaço ao seu redor. As lendas de Sinnoh dizem que o espaço se torna mais estável a cada respiração dessa divindade. E uma curiosidade é que... E a gente captura ele, coloca ele numa Pokébola, que a gente é maluco, gente, a gente é maluco, cuidado. Ele é capaz de falar a língua humana via telepatia, como visto quando ele se comunica através do líder do clã da Pérola em Pokémon Legends Arceus. Nesse jogo também podemos presenciar a forma verdadeira desses criadores, e juntos eles podem controlar e espalhar as distorções do espaço-tempo causadas por Giratina. Esse é o nome do criador da antimatéria. Esse aqui já tem o poder de abrir buracos na realidade. Giratina é altamente agressivo e territorial, por isso Arceus o baniu para o mundo distorcido. Esse Pokémon é tão poderoso o mundo distorcido é Stranger Things. Pode bater de frente com Dialga e Palkia juntos. E diferente deles, que o povo de Sinnoh venera, esse aqui o povo decidiu acobertar sua história por medo do que esse monstro pode fazer. Mesmo em outro mundo, Giratina tá sempre observando o mundo real silenciosamente, e ele não consegue assumir sua forma verdadeira se estiver entre nós, a não ser que ele esteja segurando o Grizzlesorb ou o Grizzlescore, como vimos nos jogos. Quinta geração. Na mitologia de Unova, Zekrom e Reshiram. E a gente tá jogando Nova aqui no canal e a gente vai ter Reshiram. Então se inscreve aqui no canal se você não é inscrito pra você acompanhar aqui. Vai ter vídeo novo, que inclusive lançou
o segundo episódio ontem e está incrível. Reshiram foram criados a partir de um único dragão, e cada um dos irmãos buscou algo diferente na vida. Reshiram está em busca da verdade, enquanto Zekrom busca por ideais. Ambos sempre vão ajudar aqueles que estão em busca da mesma coisa que eles. É um conceito bem mais filosófico comparado às outras gerações. E até descobrimos que de fato é o dragão original, suas reais funções no mundo ainda vai ser tópico para várias discussões. Em Black 2 e White 2 descobrimos que o terceiro dragão foi criado a partir das sobras do dragão original. Caramba. Esse seria Kyurem. Na cidade de Lacunosa também existe uma lenda. A gente tá jogando! Na verdade, spoiler, é um Pokémon spoiler! que caiu no planeta dentro de um meteoro gelado ou de uma pedra do dragão, criando o Giant Chasm. Essa mesma lenda descreve Kyurem como hostil em relação a Pokémons e humanos, devido ao fato de supostamente devorá-los se fossem encontrados fora daquela cidade durante a noite. Por alguma razão, ele consegue usar os poderes de Reshiram e Zekrom por meio de um processo chamado Absolution, e sua real função no mundo ainda não foi comprovada. Cada um dos três tem um poder suficiente para destruir toda a região de Unova. Cobalion, Terrakion e Virizion formam as Espadas da Justiça. Eles ficaram conhecidos por terem desafiado os humanos para proteger outros pokémons de perderem suas casas devido à expansão populacional. O grupo também desconfia que foram os humanos que causaram o incêndio florestal no Muro de Cyrus. O líder da equipe é o Cobalion. Seu brilho pode fazer com que até mesmo o pokémon mais rebelde o obedeça. E ele foi o grande herói que conduziu outros pokémon para um local seguro durante o incêndio. Olha só, o humano é uma bosta, né? Mudou a terra e criou uma passagem para escapar, enquanto Virizion protegeu os Pokémon das chamas. Tornados faz parte do trio das forças da natureza. Quer dizer, hoje já é um quarteto. Ele é super rápido e pode provocar tempestade. Outros Pokémons que eu também não vi muito nos jogos, né? Voltando a falar, só vi no Pokémon Omega Ruby, mas eles não têm um jogo pra dizer que esses são principais, são lendários secundários aí. Mas parecem bem fortes. Com apenas uma cauda. Ao longo das eras, ele foi temido e desprezado pelos agricultores por motivos óbvios. Ele tá sempre batendo de frente com o Thundurus, que é responsável por causar muitos incêndios florestais pelo mundo. Ué, cara. Enfim, eu espero que seja só coincidência. Olha só, os caras achando que eram os humanos. Eu acabei de hatear os humanos aqui e um dos Pokémons estavam fazendo incêndio, um dos lendários. Será? Os raios de Thundurus podem enriquecer qualquer solo que atingir, ou seja, ele meio que destrói para que a reconstrução seja ainda maior. E quem reconstrói esses campos destruídos é justamente o Landorus, que hoje é considerado o guardião, mas nos tempos antigos ele já foi considerado um deus em Hisui, pois ele trouxe mais vida à região, junto com o quarto membro, Enamoros. O deus da primavera ganhou esse Enamoros, nunca vi esse Pokémon na minha vida! Pokémon que deu origem à nova vida em Hisui. Sua presença significa que o inverno acabou e que as terras Pokémon vão começar a se encher. Legends Arceus a gente vai jogar. Aliás, eu sei que Enamoro só apareceu na 8ª geração, mas eu espero que entenda que assim fica mais didático. Mesmo com poucos lendários, essa geração é composta por Pokémon essenciais na existência dos seres vivos e para a manutenção da natureza. Xerneas tem o poder de compartilhar a vida eterna e pode usar sua energia vital para criar vastas florestas e até restaurar a vida delas. Essa energia também pode ser usada em humanos e Pokémon. Por causa disso, Xerneas é altamente respeitado pelo antigo povo de Kalos. Ele ficou muito conhecido depois de ter resgatado Pokémons feridos durante uma guerra antiga. Junto com Yveltal, os dois têm o poder de transformar pedras evolutivas em mega pedras. E o mais importante, ambos se encarregam de cuidar do planeta em um delicado. É por isso que Pokémon X aparece os Mega Stones. Seja importante, ele não deixa de ser perigoso. Como mostrado no anime, ele é capaz de drenar a energia vital dos seres vivos. E quando isso acontece, a vítima vai ser petrificada. Ainda não foi comprovado se essa ação é intencionalmente maliciosa ou não, mas ele já foi visto em algumas ocasiões sendo muito vingativo com qualquer um que perturbe o seu sono e procure destruí-lo. Mas quem com sono não fica chato, né, gente? Imagina, você tá lá dormindo gostosinho e alguém vem e te enche o saco aí, eu concordo. Mas um bicho que parece que só eu gosto é o Zygarde. Ele é o grande supervisor da natureza. Zygarde é responsável por monitorar o ecossistema do mundo Pokémon. O legal é que tudo... Pokémon, mundo Pokémon, todos os lendários têm que cuidar um pouquinho da Terra, né? E tempo, espaço, enfim, cada um. Mas eles são sempre é capaz de equilibrar os poderes de Xerneas. Eles sempre estão fazendo as manutenções, né, pra sua região. Tipo, por exemplo, a gente sabe que o Arceus é criador de todas as regiões. Ele é o deus do Pokémon. E ele construiu... E ele tem alguns Pokémons específicos que cuidam. Provavelmente esses Pokémons específicos são os Pokémons que só tem um, que é um lendário mesmo.
E alguns outros que fazem manutenções no mundo, que preservam os mares, os céus, o fogo, a água, eles podem ter mais de uns pra continuar fazendo isso pela eternidade, né? E Yveltal, garantindo que o ciclo de vida e morte seja mantido sob controle. Zygarde odeia conflitos e só aparece pra lutar quando o ecossistema esteja Pokémon em grave Legends IA. perigo. Muito bom! Bom, não tem muito segredo quanto às divindades guardiãs. Eles são venerados por serem poderosos protetores de suas casas. Sim. E também observam e protegem Cosmog, até que ele evolua totalmente e retorne a Outer Space, para repetir o ciclo de sua vida. Cosmog é a primeira forma dos principais lendários da região. Sua função é basicamente coletar a poeira da atmosfera. Quando faz isso, ele começa a crescer lentamente. A pesquisa do professor Mo diz que Cosmog também pode abrir Ultra Wormholes quando está sob estresse extremo. Teorias o veem como um tipo de Ultra Beast, e ele era conhecido como o Filho das Estrelas pelo povo antigo de Alola. Lembrando que Cosmog foi o primeiro lendário que conhecemos que é capaz de evoluir. A segunda forma, Cosmoem, continua crescendo à medida que então absorve ele tem a poeira 3 e a luz das estrelas. evoluções. Sua concha é mais dura do que qualquer material conhecido. Apesar de ser um dos menores Pokémon já catalogados, ele detém o recorde de ser o Pokémon mais pesado do mundo, dividindo essa medalha de ouro com a Ultra Beast Celesteela. Agora, a cereja do bolo de Alola é o Trio da Luz. Solgaleo e Lunala são homenageados. Solgaleo como é emissários lindo do nesse Sol nome, e né? da Lua. Solgaleo, Dizem que lindo. eles vivem E em Lunala outro também é mundo lindo. E retornam pra lá quando seus terceiros olhos são ativados. Eles podem criar Ultra Wormholes e viajar no Ultra Space à vontade. Suas energias podem até ser capazes de influenciar a evolução de um Pokémon, como o Rockruff, nesse caso o fazendo se tornar o Lycanroc na Midday ou na Midnight Form. Juntos, eles têm o poder de criar cristais Z e até mesmo restaurar a luz de Necrozma, permitindo que ele retorne à sua verdadeira forma. Muitos acreditam que Necrozma também seja um Ultra Beast, já que ele também é originário do Ultra Space. O professor Kukui e Lily teorizam que as pedras cintilantes e os cristais Z são na verdade fragmentos do corpo de Necrozma que ele perdeu ao ser ferido. Se for isso mesmo, a aura que envolve o treinador e o Pokémon durante um Z-Move e a aura em torno de um Pokémon Totem é a própria luz de Necrozma. Esse Pokémon é extremamente violento devido à dor constante e enlouquecedora que sofre em seu estado completo. Ele precisa saciar o seu vício por luz roubando de outros seres e lugares. Necrozma também é capaz de absorver a outra aura de um mundo, que faz com que os adultos fiquem mais cansados e percam a motivação. Os lendários estavam tão encaixadinhos que eu quase esqueci de falar do Arceus Chu, ou o que pelo menos deveria ser. Type Nu. Que Arceus Chu? Essa... Mano, eu não entendo nada de Pokémon. Que vergonha, eu não entendo nada de Pokémon, não sabia disso. Type Nu. Foi criado artificialmente pela Eder Foundation com o objetivo de caçar as Ultra Beasts. Type Nu foi feito com as células de todos os Pokémons conhecidos, por isso que ele tem uma aparência de quimera. Ele também é capaz de alterar o seu tipo, e mesmo sendo considerado um experimento falho, graças a Gladion conseguiu se tornar porque o ele Type Full, é mais forte. conhecido como Silvally. Legal. Há mais de 20 mil anos atrás caiu um meteoro no planeta e dentro dele estava o maior Pokémon já catalogado, Eternatus. Esse alienígena parece ser a fonte do fenômeno Dynamax, que acontece em Galar. Sua energia até hoje causa muito desequilíbrio na região e, claro, ele era muito temido pelos nativos. Seu maior feito foi ter causado o chamado Dia Mais Sombrio, que ocorreu há 3 mil anos atrás, quando Eternatus tentou se manter vivo absorvendo a energia de Galar, mas isso fez com que uma luz vermelha aparecesse, e essa tempestade começou a transformar Pokémon em Dynamax e Gigantamax. O evento só terminou graças aos heróis lendários, Zacian e Zamazenta, junto com outros dois jovens. Os heróis conseguiram derrotar e adormecer o bicho. Porém, isso fez pedaços de seu corpo se espalhar pela região, dando forma às Pokémon Z e às Wishing Stars. Infelizmente, por não exercerem papéis notórios na natureza, Zacian e Zamazenta foram esquecidos ao longo do tempo. No entanto, a professora Sônia conseguiu provar a existência deles, contando em detalhes a descoberta que ela e você, jogador, tiveram em Stoneside, escrevendo tudo no primeiro livro dela. Cara, meu tipo favorito é o lutador, mas infelizmente esses dois não vão ter relevância para esse vídeo. Cubbyfu e Urshifu são extremamente raros, poderosos, possuem habilidades únicas e, claro, são ótimos exemplos de disciplina e foco. Mas ainda não sabemos sua real importância, nem encontros mitológicos que fazem esses Pokémon merecer o título de lendário. Eles são lendários? Reza a lenda de que Calyrex governou toda a Galar nos tempos antigos como um rei misericordioso. Olha que
que diferença. Ele é mais um que consegue entender e falar fluentemente a língua humana via telepatia. Ele também pode assumir o corpo de um ser humano para se comunicar. Ele tem o poder de passado, presente e futuro de qualquer coisa. Dizem que ele usou essa habilidade para salvar as criaturas conhecia de um esse que Pokémon, que lindo! Dentre vários títulos, ele é conhecido como Colheitas Abundantes. Os habitantes de Prountura o chamam assim devido ao seu importante papel de trazer vegetações exuberantes. Ele tá num cavalo, velho. Só com a direita, ele pode fazer que a terra fique coberta de grama e flores, enquanto sua mão esquerda faz com que os campos de frutas amadureçam e se tornem pesados. Calyrex também foi curas e milagres, como consertar o coração. E no mangá é revelado que Calyrex também participou do primeiro dia mais sombrio causado por Venenados. Seus corpos são Blastrier e Spectrier, também considerados lendários por já terem governado o Crown Tundra, um reino que foi varrido pela neve na região de Galar. Eles realmente não joguei. Mas vamos jogar aqui no canal, com certeza. Apesar de ter bastante lendário aqui, a maioria não tem. O cara foi maldoso, ele colocou os bugs dos jogos. Viu? Que maldade que ele fez ali. Papéis. A lenda por trás dos Treasure of Ruins diz que esses 4 já foram tesouros antigos que foram corrompidos por emoções humanas negativas. Eles entraram na posse de um também rei foi as DLCs de Paldeia e eu não joguei. Só joguei o primeiro jogo. Mas nós vamos jogar aqui também. Resultando nesses pokémons furiosos destruidores de reinos. Por isso foram selados em santuários por antigos treinadores. Os Loyal Three foram considerados heróis de Kitakami depois de terem derrotado um tal de ogro maligno. O povo fez estátuas em homenagem a eles. E de acordo com as lendas, adorar o Kidogi considerar a bondade. Não joguei nada dessa DLC, desses Pokémon pra mim são novidades. Sejam bem entre os dois lados. Já adorar Monkidori garantirá sucesso na vida e adorar Fezanip levará boa sorte e muita riqueza. Outro vilão que fez parte da história desses 3 foi Ogerpon. Ele aterrorizou os habitantes de Kitakami por muitos anos antes de ser parado pelos Loyal Three. Mas na verdade ele chegou a derrotar o trio, roubar 3 de suas máscaras e fez seu companheiro humano. Mas os aldeões que o avistaram presumiram que ele tinha ido para atacar a aldeia, o vendo como um ogro terrível. Apenas o fabricante que fez as máscaras de Ogerpon sabe a verdadeira história. E assim foi passando para seus descendentes. Quem será que tá certo nessa história? O mais importante daqui também é um dos mais misteriosos. Terrápagos, o principal responsável pela Terra, há cerca de 2 milhões de anos atrás. No entanto, um deles conseguiu sobreviver, cristalizando seu corpo. Tá vendo? Tinha mais de Terrápagos. Terrápagos é capaz de mover seres através do tempo e até criar paradoxos temporais. Olha. E pra finalizar, Miraidon e Miraidon são um Pokémon que, na verdade, nem deveríamos conhecer nos dias atuais, já que suas origens remetem à máquina do tempo criada por humanos. Mas não por causa disso que eles são considerados lendários, já que estão no topo da cadeia alimentar de suas eras. Se caso eu já tenha feito o vídeo dos míticos, eu vou deixar aí na tela pra vocês verem. Se não, é só se aguardar. Obrigado por chegar aqui. Ele fez o vídeo dos míticos, galera. Cara, que vídeo muito bom, muito legal saber a explicação de cada lendário. Muitos eu não conhecia, muitos por só existirem apenas um, mas sim por efeitos, né? Por efeitos na Terra, efeitos no espaço e tempo, enfim, muito legal. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, compartilha e comenta aqui. Se esse vídeo ficar bom, tiver bastante like, bastante views e vocês gostarem, a gente vai assistir todos os místicos explicados em 15 minutos. Então se inscreve no canal, compartilha e até o próximo vídeo. Tchau, comentado.